Quando a Escritura diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente", Romanos 12:2, ela não está oferecendo uma frase bonita, está abrindo um cofre. Ali dentro há um mapa direto, simples e exigente, de como Deus desenhou a mente para criar, alinhar e sustentar uma vida próspera, limpa e forte. O milagre que tanta gente busca não começa do lado de fora. Começa no silêncio do pensamento. A chave não é brigar com a realidade, é trocar a lente. Renovar é varrer o velho, desinstalar crenças que nos encolhem e dar lugar ao novo. Enquanto a mente for antiga, a vida seguirá antiga. É lei. Você escolhe o que planta: dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. O solo da mente é fértil, e tudo o que você cultiva nele, cedo ou tarde, nasce no lado de fora. Antes de continuarmos, se essa mensagem já acendeu algo em você, siga o canal Segredo Inconsciente e deixe seu like agora. Isso ajuda a espalhar essa luz para quem precisa e sinaliza ao seu próprio cérebro: eu escolho crescer. Olhe ao redor por um instante. O mundo em que você vive hoje é o retrato do mundo que você mantém dentro de si. E Deus te deu a capacidade de moldar esse retrato. Quando você passa a alimentar a mente com fé, foco e propósito, o campo invisível começa a se reorganizar. Não é misticismo, é coerência espiritual. O interior puxa o exterior. É por isso que Provérbios 23:7 é tão direto. Como imagina em sua alma, assim ele é. Você não se move na direção do que deseja, você se move na direção do que acredita. Se acredita que é limitado, decide como alguém limitado. Se acredita que é fraco, age como quem precisa pedir permissão à vida. Mas quando lembra que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, o mundo começa a se ajustar a essa verdade. Oportunidades que antes passavam despercebidas ficam visíveis. Ideias que pareciam distantes tornam-se simples e a coragem volta para o centro. A mente é como um espelho entre o invisível e o visível. O que você sustenta no espelho, o tempo sustenta na matéria. É por isso que a fé nasce primeiro no pensamento. Deus cria pela palavra, mas a palavra nasce de uma ideia santa. O seu gesto nasce de um pensamento que você alimentou em silêncio. Napoleon Hill chamaria isso de propósito definido e autodomínio, a arte de dar direção à própria mente até que ela obedeça, sem ruídos. Se o inimigo roubar o foco, não precisa roubar mais nada. O corpo vai onde a mente manda. O campo de batalha, portanto, não é o mundo, é a mente. A vitória começa quando você decide o que vai permitir crescer dentro de si. A dúvida é uma semente, a fé também é. O solo decide o futuro. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Aqui está um segredo que muda destinos. Paz não é ausência de problemas, é presença de direção. Mente firme fala de raiz profunda, de estabilidade. Gente de fé não tem menos lutas, tem uma mente treinada para confiar. É por isso que parecem inabaláveis. Enquanto muitos tentam arrumar a vida sem arrumar o centro, quem entendeu o princípio faz o contrário. Alinha o centro e o resto encontra ordem. Quando a mente permanece fixa na verdade, o caos perde voz. Deus não apenas dá paz, Ele conserva em paz. Conservar é manter vivo. A cada pensamento alinhado, você nutre essa vida interior. A cada distração vencida, você protege esse jardim. Esse foco não é rigidez, é harmonia. A mente centrada não foge, transforma. Onde havia obstáculo, ela enxerga aprendizado. Onde havia medo, ela vê movimento. E isso nos leva a uma chave de prosperidade que corre escondida em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca este livro, medita nele dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Antes da terra prometida, Deus entrega um comando mental. Não é trabalha mais, é pensa melhor. Meditar dia e noite é reprogramar o coração, até que o propósito se torne o novo padrão. Constância cria trilho, o trilho cria destino. O universo responde ao que é constante, não ao que é ocasional. Muita gente deseja a abundância com uma mente distraída, e a distração sempre escoa riqueza. Hill observou a mesma lei. Onde há propósito claro e repetição consciente, há resultado inevitável. Meditar não é só pensar, é viver o que se pensa. Medita para ter cuidado de fazer. Primeiro abastece, depois age. É assim que fé se torna prática e prática se torna colheita. Quem mantém a mente em abundância para de correr atrás e passa a atrair pelo estado interno. Prosperidade, antes de ser material, é mental. E a mente próspera aprende a falar a língua do céu. Ela declara antes de ver. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Ele não apontou para uma emoção, mas para um estado mental. Crer é decidir, com palavras, imagens e hábitos, que o milagre já começou por dentro. Quando a crença é madura, o cérebro muda, o corpo responde e as circunstâncias se alinham à nova ordem. Mas e o medo? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. 2 Timóteo 1:7. Medo não vem da fonte. Medo é o que acontece quando esquecemos quem somos. A mente sã não é a que nunca sente medo, é a que transforma medo em movimento. Poder para agir, amor para equilibrar, mente saudável para escolher qual voz comanda. Você não é refém do impulso. Você pode ordenar a mente e ela obedece. É treino, é hábito, é lei. Por isso, estabeleça hoje um rito simples e poderoso. Ao amanhecer, afirme com firmeza o seu propósito diante de Deus. Ao meio-dia, revise o foco. À noite, agradeça e visualize o próximo passo já cumprido. É assim que se constrói raiz. É assim que a mente aprende a permanecer firme quando tudo balança. Porque a tempestade vai rugir do lado de fora, mas dentro pode reinar a calma de quem entendeu. O poder de criar paz começa no pensamento, e paz é a base de toda prosperidade. Quando Paulo escreve levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, ele está te entregando uma arma real. Pensamentos chegam como visitantes, alguns trazem vida, outros drenam força. Levar cativo é interrogar cada ideia na porta da mente. Você me aproxima da verdade ou me afasta? Você alimenta fé ou espalha medo? A maioria das pessoas trata o pensamento como dono do lugar. Você, a partir de hoje, trata pensamento como funcionário. Se não serve ao propósito, é dispensado. O corpo segue a mente e a mente segue o foco. Mude o foco, mude o fluxo. Guarde isto. Foco não é forçar. Foco é filtrar. Quem filtra, cria espaço para a direção. É aqui que Provérbios 4:23 se torna prática. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração, na linguagem bíblica, é centro da consciência. Guardar é vigiar entrada e permanência. Não se trata de viver isolado, mas alinhado. Pare de negociar com a voz que te diminui. Substitua. O medo diz, não dá. A fé responde, com sabedoria e persistência, eu avanço. A culpa diz, você errou, acabou. A graça responde, aprendi, levantei e sigo melhor. É assim que se vence a guerra invisível, trocando rótulos internos até que a identidade correta se torne o seu padrão. Napoleon Hill chamaria essa troca de autossugestão, a repetição consciente que educa o subconsciente. A Bíblia chama de meditar dia e noite. Falam da mesma lei. O que você repete com emoção vira crença e o que você crê governa o seu comportamento. Por isso, construa um trilho diário. Manhã, declaração de propósito, curta, clara, no presente. Meio do dia,
Revisão do passo do dia, uma ação que valida a fé. Noite, gratidão específica e visualização do próximo avanço. Quando o dia é desenhado pelo propósito, o acaso perde autoridade. Você não vive o que deseja, vive o que pratica, e prática é proteção. A mente, sem guarda, vira praça pública. Qualquer pensamento estaciona. Com guarda, vira morada. Somente o que edifica, permanece. Aqui entra Filipenses 4:8 como regra de programação. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro, amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é negar o problema, é não dar ao problema o trono. O que ocupa a mente comanda a agenda. O que comanda a agenda define o futuro. Quem escolhe gratidão treina os olhos para o que cresce. Quem insiste na falta, fortalece a falta. Talvez você diga, mas eu já tentei mudar e volto aos velhos hábitos. Volta porque ainda há gatilhos em aberto. A mente aprende por associação. Se ao acordar você entra direto na avalanche de ruídos, você terceiriza o timão do dia. Inverta, comece no secreto, antes da tela. 5 minutos de silêncio, respiração funda, uma promessa bíblica lida em voz firme, 3 razões para agradecer, um compromisso simples. Hoje eu concluo X. Pequenos votos diários constroem espinha dorsal. Em 30 dias, o que parecia forçar vira o novo natural. Mas e as pessoas que me puxam para baixo? Lembre do princípio do Mastermind de Hill. Conquistas elevadas nascem da aliança com mentes alinhadas. A Bíblia chama isso de acordo. Se 2 de vós concordarem na terra, harmonize seu círculo. Não precisa cortar o mundo, precisa priorizar quem puxa você para cima. Ouça gente que fala vida, consuma conteúdo que amplia a visão, sirva quem acende sua coragem. Ambiente é mais forte que vontade. Por isso, torne o ambiente seu aliado. E quando o caos insiste, volte a Isaías 26:3. Paz é treinável. Quando a ansiedade subir, traga o corpo para a mesa. Respire lento, endireite a coluna, nomeie o medo. Estou com medo de X. Responda com palavra. Deus é meu refúgio. Escolha um micropasso. Ligue, escreva, organize, avance 1 centímetro. O corpo entende linguagem de gesto. A alma se aquieta quando percebe direção. A mente firme não espera sentir para agir, age para ensinar a sentir. Você foi criado para governar o próprio interior. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não é convite ao delírio, é o selo de que crença alinhada, apoiada por ação constante, reorganiza o caminho. Fé não anula método. Fé escolhe método e sustenta método. É por isso que gente comum constrói obras incomuns. Decidiram o que repetir. Se você repete a queixa, vira especialista em escassez. Se repete a visão, vira artesão de resultados. Defina agora o seu propósito definido, Hill, em linguagem bíblica. A sua missão posta em frases simples. Eu construo uma vida próspera com integridade, servindo com excelência e fé. Escreva. Leia em voz firme de manhã e à noite. A voz própria, quando convicta, reeduca a mente. E a mente educada reorganiza escolhas. Escolhas novas criam dias novos. Dias novos somados criam destino. Lembre, você não está desaprendendo a sentir, está aprendendo a comandar. Medo virá, dúvida visitará, cansaço baterá. Mas nada disso é rei, a menos que você coroe. Hoje você começa a coroar a verdade. Quando a voz antiga disser, é difícil demais, responda, eu caminho por etapas, a constância me favorece. Quando a velha imagem tentar voltar, responda com ação. Mais um parágrafo escrito, mais uma ligação feita, mais um compromisso honrado. O céu honra quem honra o processo. Se esta palavra ressoou no seu íntimo, deixe gravado nos comentários, como pacto com você mesmo. Eu escolho pensar como quem foi criado para vencer, ter a mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 2,16. Não é uma promessa distante,
é uma possibilidade presente. Paulo não diz, um dia teremos. Ele afirma, nós temos. Isso quer dizer que já existe dentro de você uma consciência capaz de enxergar além do medo, das dúvidas e das limitações humanas. A mente de Cristo é uma consciência tranquila, guiada pelo propósito, que responde ao caos com presença e sabedoria. Quando você desperta esse estado interior, para de agir por impulso e começa a agir por intenção. As mesmas situações continuam, mas o modo de vê-las muda completamente. O medo perde voz, o ego perde força e o amor assume o comando. Pensar com a mente de Cristo é olhar para as dificuldades e enxergar nelas uma lição. É perceber que toda prova tem um propósito e que nada acontece fora do plano de Deus. Quando você se ancora nessa perspectiva, o desespero cede lugar à serenidade. Cristo, diante da tempestade, não pedia que o mar parasse. Ele ordenava que se acalmasse. Essa é a mente que reorganiza o caos, e ela já habita em você. Quando sua mente se ancora na verdade, ela se torna filtro. Só o que é justo, puro e verdadeiro permanece, e o resto perde força. Filipenses 4:8 reforça esse princípio. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro, amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa não é apenas uma orientação moral, é uma lei mental. O que ocupa a sua mente comanda a sua energia. Pensar continuamente em medo e escassez é dar combustível àquilo que você não quer. Pensar com gratidão e fé é colocar a mente em sintonia com a prosperidade. A gratidão não ignora o problema, ela o enfraquece. Quando você agradece, o cérebro muda a química, o corpo relaxa e a alma volta ao eixo. Deus não te pede para agradecer porque Ele precisa ouvir. Ele te pede porque você precisa sentir. Agradecer é a forma mais rápida de mudar a vibração do coração. O mundo tenta te convencer de que paz é ausência de problema. Mas Isaías 26:3 já revelou. Paz é presença de confiança. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. E note a palavra conservarás. Significa que paz é cultivada, cuidada, protegida. Cada vez que você decide confiar em vez de temer, está regando essa paz. E essa escolha repetida se torna um escudo. A mente firme é como uma âncora espiritual. O mar pode rugir, mas você não se perde. Paz é domínio interior, e domínio é o primeiro degrau da prosperidade. Provérbios 23:7 repete o lembrete. Como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é psicologia divina. Você é o reflexo do que pensa com constância. A mente é o terreno onde a realidade é semeada. Cada pensamento é uma semente, e cada semente regada com emoção cresce. Pessimismo e fé pedem o mesmo esforço. A diferença é o fruto. Pessimismo gera estagnação, fé gera movimento. Quando imagina algo com convicção, o cérebro começa a agir como se já fosse verdade. Deus te deu esse poder, criar mundos com pensamentos. Use-o para construir, não para destruir. A vida não é o que acontece fora, é o que floresce dentro. Se quer mudar o exterior, mude primeiro o interior. O pensamento é a oração silenciosa que o céu escuta. A cada vez que você pensa com fé, o invisível se movimenta. Quando decide ver abundância em vez de falta, amor em vez de medo, gratidão em vez de reclamação, o universo reorganiza as peças para responder a essa nova frequência. A Bíblia e Napoleon Hill falam do mesmo princípio com linguagens diferentes. A mente é o canal entre o espírito e o resultado. Quem dirige a mente, dirige o destino. Então olhe para dentro e pergunte: o que tenho semeado em mim? Se planta dúvida, colhe estagnação. Se planta coragem, colhe avanço. Se planta fé, colhe milagres. Quer uma vida melhor? Comece mudando o que repete dentro da mente. Quer prosperidade? Pense em abundância. Quer paz? Pense em equilíbrio. Quer amor?
pense em servir. Quem planta grandeza colhe propósito. Se esta mensagem está te lembrando do poder que Deus colocou em você, curta este vídeo e se inscreva no canal Segredo Inconsciente. Assim, você ajuda mais pessoas a despertarem para a força que já carregam. Lembre-se, você é o jardineiro da própria mente. O que cultiva em silêncio se torna o seu destino. A mente é o altar onde se decide qual força vai governar. A fé que constrói ou o medo que paralisa. Cada pensamento é uma escolha espiritual. E o que você escolhe em silêncio grita em forma de realidade. Filipenses 4:8 nos lembra disso. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro, amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é apenas um conselho moral, é uma lei da criação. Aquilo que domina o seu foco ganha poder. Você não atrai o que deseja, atrai o que vibra. O que ocupa espaço constante na mente se materializa como cenário da vida. Por isso, a gratidão é mais do que um sentimento bonito. É uma tecnologia divina. Quando você agradece antes de ver, está dizendo ao universo, eu confio. E o universo responde com mais motivos para agradecer. Gratidão é fé em movimento. A Bíblia nunca disse, espere ser feliz para agradecer. Ela ensina, agradeça e então será feliz. Porque agradecer muda a química da mente. O cérebro libera substâncias que elevam o ânimo, a visão clareia, a ansiedade perde força. A gratidão reprograma o coração para perceber abundância onde antes só via falta. É por isso que pessoas gratas parecem abençoadas. Elas criam um ciclo interno, onde cada gesto de fé gera novos sinais de graça. Isaías 26:3 volta a ecoar. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Perceba, Deus não promete ausência de problemas, promete presença de paz. A diferença entre quem desaba e quem permanece não está no tamanho da tempestade, está na firmeza da mente. A mente firme é a que escolhe confiar mesmo sem entender. A fé não nega o caos, mas impede que ele te consuma. Você não controla o vento, mas pode escolher onde firmar as raízes. Uma mente ancorada em Deus se torna inabalável. As ondas podem bater, mas ela não se desloca, porque a confiança é a raiz da estabilidade. E confiar não é fingir que está tudo bem, é ter a certeza de que existe um propósito em cada passo. O mundo muda, as circunstâncias mudam, mas a presença divina permanece. Essa é a rocha sobre a qual a mente se apoia. Paz, portanto, não é ausência de guerra, é domínio interior, é a disciplina de respirar fundo e dizer, nada vai me tirar do meu centro, porque o meu centro é Deus. E esse centro é cultivado dia após dia, pensamento após pensamento. A mente não se transforma em um instante, ela é moldada pela constância. Cada vez que você decide escolher fé em vez de medo, reforça uma nova estrutura. Cada vez que silencia as vozes do caos e foca na verdade, você fortalece a fundação. E quando a mente se torna firme, a alma se torna leve. Porque não é o barulho externo que destrói, é o barulho interno que você ainda não aprendeu a calar. Conservarás em paz significa manter viva essa serenidade, protegê-la como um jardim sagrado. Paz é foco, paz é disciplina, paz é fé em forma de silêncio. Se esta mensagem ressoou dentro de você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredo Inconsciente e compartilhe com alguém que precisa despertar essa força interior. A mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário. E escreva nos comentários com fé e convicção. A partir de hoje, eu escolho plantar pensamentos de vitória, porque cada palavra que você declara é uma semente, e Deus faz florescer tudo o que é cultivado com fé. Provérbios 23:7 diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo resume toda a ciência espiritual do pensamento. Ele revela que o que você imagina
não é apenas fantasia, é o início da criação. Cada imagem mental, cada crença repetida, cada palavra dita em voz alta é uma semente lançada no solo da mente, e esse solo é fértil, seja para o medo ou para a fé. Você é o jardineiro da sua realidade. O que planta dentro de si floresce do lado de fora. A mente é o campo onde se decide o clima da alma. Se nela habitam pensamentos de dúvida, o coração vive em incerteza. Mas se nela germinam fé, esperança e propósito, a vida começa a se alinhar com o plano divino. Tudo o que é real nasceu antes invisível na mente de alguém. O pensamento é a primeira forma de criação. É por isso que a Bíblia repete tantas vezes: pense no que é bom, justo e verdadeiro. Porque o pensamento é oração silenciosa, e toda oração verdadeira tem poder de formar mundos. Deus te deu o dom da imaginação para manifestar a sua vontade na terra. Ele não te criou para sobreviver, mas para cocriar. Quando você visualiza com fé, o cérebro ativa os mesmos circuitos de quem já vive a experiência. É assim que os milagres começam, dentro. Fé é enxergar antes de ver, é agradecer antes de receber. Pense nisso, o medo é uma forma de fé, só que depositada no pior. Fé e medo exigem o mesmo poder mental. A diferença é o foco. Enquanto o medo cria prisões, a fé abre caminhos. Enquanto o medo paralisa, a fé move. Quando você diz "não consigo", a mente obedece e bloqueia soluções. Mas quando você afirma "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece", a mente abre espaço para possibilidades que antes pareciam invisíveis. Você é imagem e semelhança de um Criador, e Ele te deu a capacidade de criar. A dúvida é uma semente, mas a fé também é. E o solo da mente decide qual delas florescerá. Então pergunte a si mesmo: o que tenho regado todos os dias? A escassez ou a abundância? O medo ou o propósito? Se quer prosperidade, cultive a gratidão. Se quer paz, cultive o silêncio interior. Se quer amor, cultive compaixão. Porque tudo o que é cultivado com fé floresce, e tudo o que é alimentado pelo medo seca. Romanos 12:2 confirma: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação não acontece fora, ela começa dentro. É um processo de desaprender o velho para abrir espaço para o novo. A mente precisa ser lavada diariamente, como o corpo. Pensamentos acumulados de medo, culpa e limitação bloqueiam o fluxo da bênção. E a boa notícia é que Deus te deu autoridade sobre isso. Ele não apenas te concedeu a capacidade de pensar, mas o poder de escolher o que pensar. O controle mental é um ato espiritual. Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, como ensina 2 Coríntios 10:5, é a chave para vencer o caos interior. É parar de ser refém das vozes da dúvida e começar a ser condutor das vozes da fé. Declare com fé nos comentários: eu tenho a mente de Cristo e escolho pensar como quem foi criado para vencer. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Segredo Inconsciente e lembre-se, a mudança que você busca não começa no mundo, começa na mente. A cada pensamento elevado, você dá forma a um novo futuro. Quando você entende o poder que Deus colocou dentro da sua mente, percebe que não está lutando contra o mundo, está moldando o mundo através dos seus pensamentos. Tudo começa na mente. O fracasso e o sucesso, o medo e a fé, o caos e a paz, todos nascem primeiro como ideias que você escolhe alimentar. A Bíblia está repleta de princípios espirituais que revelam isso, mas poucos percebem que eles são também códigos de mentalidade divina. Romanos 12:2 nos ordena: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um mandamento espiritual e psicológico. Significa: mude a forma de pensar e tudo o que está ao seu redor mudará também. O mundo externo é um reflexo direto do mundo interno.
É impossível viver um novo destino com a mesma mente que criou os problemas antigos. Você quer abundância? Então, abandone os pensamentos de escassez. Quer paz? Abandone os pensamentos de guerra. Quer um novo começo? Abandone as crenças que te mantêm preso ao passado. A mente é o filtro entre o espiritual e o físico. Tudo o que você acredita com intensidade, mais cedo ou mais tarde, se torna parte da sua experiência. Deus te deu esse poder para transformar, criar e manifestar o bem. Por isso, quando a Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é, está afirmando que o que você imagina com fé, o céu confirma. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te destruir, basta fazer você duvidar. Porque o corpo sempre segue a direção da mente. A dúvida é uma semente. E a fé também é. O que você rega, cresce. A guerra espiritual acontece dentro da mente. Pensamentos de medo, limitação e culpa, tentando ocupar o espaço da fé, da confiança e do propósito. Mas Deus te chamou para dominar esses pensamentos, não para ser dominado por eles. Quando você aprende a renovar sua mente, o medo perde poder. A fé não elimina as dificuldades, mas te dá clareza para atravessá-las. A mente renovada é como um espelho limpo, reflete com exatidão a luz de Deus que já habita em você. Se essa mensagem já começou a falar ao seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal Segredo Inconsciente e ative o sino para continuar recebendo mensagens que despertam o poder da mente criada por Deus. Lembre-se, você não está preso às circunstâncias, está preso aos pensamentos que escolhe alimentar. Se mudar o pensamento, muda a realidade. E quando a sua mente se alinha com a mente de Cristo, o impossível se torna apenas o próximo passo da fé. A mente é o templo onde o invisível ganha forma. É ali que as promessas de Deus se tornam realidade. Enquanto muitos buscam milagres do lado de fora, o verdadeiro poder está no interior. Cada pensamento é uma oração silenciosa. Cada imagem mental é uma semente espiritual plantada no solo do propósito. Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que tudo o que você precisa já foi colocado em sua mente e em seu espírito. Mas o problema é que a maioria das pessoas vive com a mente ocupada demais pelo barulho do mundo para ouvir a voz da criação. É por isso que Isaías 26:3 ensina: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Paz não é ausência de guerra, é domínio interior. Uma mente firme é como uma âncora espiritual. O mar pode se agitar, o vento pode soprar, mas ela permanece estável porque confia. O segredo é esse. A vida sempre segue o ritmo da mente. Uma mente ansiosa cria pressa, uma mente confiante cria fluidez. E quando você aprende a manter a mente em equilíbrio, começa a perceber que até as tempestades têm propósito. A Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um manual de mentalidade divina. Em Josué 1:8, Deus diz, medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Repare, antes da prosperidade vir de fora, Deus ordena que Josué mude o que está dentro. Meditar é manter a mente focada, limpa e direcionada. Prosperidade começa como uma constância de pensamento, não como um golpe de sorte. É por isso que Deus repete, medita dia e noite. Ele não está pedindo que você pense muito, está pedindo que pense certo, porque o que é constante na mente se torna consistente na vida. A mente disciplinada é o canal da abundância. Ela não cede à distração, não se curva ao medo, não duvida do propósito. Ela sabe que cada pensamento alinhado com a verdade é uma semente de milagre. Está escrito em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Poucos compreendem a profundidade dessa mensagem. Paulo está nos dizendo que o maior campo de batalha não é o mundo,
é a mente. Não é contra pessoas que lutamos, mas contra ideias que tentam nos afastar da nossa essência. Cada pensamento é uma voz. Algumas vêm da fé, outras do medo. A sabedoria está em escolher qual voz você deixará governar. Pensamentos não são neutros. Eles constroem ou destroem, curam ou ferem, libertam ou aprisionam. E por isso, Deus nos deu autoridade sobre eles. Quando Paulo diz, leve cativo, ele está te ensinando a comandar a mente, não a ser comandado por ela. Significa não aceitar automaticamente tudo o que surge na cabeça, mas filtrar cada ideia com discernimento espiritual. O medo diz, você não vai conseguir. A fé responde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a batalha invisível que define o rumo da vida. Cada vez que você escolhe um pensamento de fé, vence um exército de dúvidas. Cada vez que decide focar no que é verdadeiro, desarma as armadilhas do medo. Pense, todo pensamento que você não domina, acaba te dominando. A mente é como uma cidade. Se você não colocar muros de sabedoria, inimigos internos tomam conta. Por isso, o controle mental é um ato espiritual. Não se trata de reprimir, mas de redirecionar. A mente que aprende a servir ao propósito de Deus se torna invencível. Ela não é perfeita, mas é protegida. Não é que o medo nunca apareça, é que ele não tem mais autoridade. Você começa a compreender que coragem não é ausência de medo, é decisão de continuar apesar dele. O inimigo não destrói quem tem foco. Ele tenta distrair porque sabe que onde vai o foco, vai a energia. E onde está a sua energia, ali está o seu futuro. Por isso, vigie seus pensamentos como quem guarda um tesouro. Está escrito em 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é uma das revelações mais grandiosas de toda a Bíblia e uma das mais esquecidas. Paulo não disse que teremos um dia a mente de Cristo. Ele disse que já temos, mas precisamos aprender a acessá-la. Dentro de você habita uma consciência divina, uma sabedoria silenciosa que enxerga além do medo e das limitações humanas. Ter a mente de Cristo é pensar com clareza, com propósito e com amor. É ver as situações não como castigos, mas como convites ao crescimento. É compreender que cada desafio é uma forma de lapidar sua fé. Cristo não reagia ao caos. Ele o reorganizava com palavras e presença. E é isso que acontece quando você desperta essa mente dentro de si. Você deixa de ser vítima dos pensamentos e passa a ser o autor deles. Você para de agir por impulso e começa a agir por direção. A mente de Cristo é calma no meio da tempestade. Ela é firme diante da injustiça e confiante diante do impossível. É a mente que não se perde nas emoções, porque está ancorada na verdade, e a verdade liberta. Quando você acessa essa consciência, o medo perde voz, o ego perde força e o amor assume o comando. É como se cada pensamento passasse por um filtro divino e só permanecesse aquilo que é verdadeiro, justo e puro. Essa é a mente desperta, a mente alinhada com o propósito. E então você entende o que Filipenses 4:8 quis dizer. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo não estava apenas aconselhando, ele estava revelando uma lei espiritual. O que ocupa a sua mente comanda a sua vida. A mente é um rádio que sintoniza frequências espirituais. Se você escolhe a frequência da gratidão, atrai abundância. Se escolhe a frequência da fé, atrai milagres. Mas se prende ao medo, sintoniza escassez. A gratidão é a linguagem da prosperidade, porque quando você agradece, está dizendo ao universo, eu reconheço o bem que já existe, e por isso estou pronto para receber mais. A mente que pratica gratidão se torna um ímã para o divino. Ela não nega as dificuldades, mas se mantém focada no que floresce em meio à dor. Lembre-se,
A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de propósito. E propósito é manter a mente firme em Deus, mesmo quando o mundo se desmorona ao redor. Nada pode abalar quem aprendeu a morar na própria fé. Escreva com convicção nos comentários: minha mente é divina, minha fé é inabalável e minha vida está alinhada com o propósito de Deus. E se essa mensagem tocou sua mente e seu espírito, curta este vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal Segredo Inconsciente, para continuar recebendo palavras que despertam o poder invisível dentro de você. Tudo o que você busca já habita silenciosamente dentro da sua mente. E quando ela se alinha à fé, o impossível se torna o seu novo ponto de partida. A mente é o altar onde o invisível se transforma em realidade. Se este vídeo te trouxe clareza e força interior, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o poder da criação está dentro dela.